Ei, olha pra mim. Quantas vozes estão gritando na sua cabeça agora mesmo? Sério, pensa comigo. A notificação do celular que acabou de vibrar. A conta que você precisa pagar amanhã. A conversa difícil que você está evitando. A crítica que alguém fez sobre você semana passada e que ainda ecoa sem parar. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz da ansiedade. Elas são como um enxame de abelhas furiosas, não são? Zumbindo, picando, roubando sua paz. Você tenta afastá-las, você tenta se concentrar, mas elas são implacáveis. Elas te seguem do momento em que você acorda até a hora em que você deita a cabeça no travesseiro, e às vezes nem aí elas te dão sossego. Você já se sentiu assim? Como se sua mente fosse um campo de batalha e você estivesse perdendo a guerra. Eu sei como é. Eu já estive aí. Eu já vivi dias em que a primeira coisa que eu sentia ao abrir os olhos era um peso. Um peso no peito, uma nuvem na mente. Um barulho ensurdecedor de preocupações, de você não é bom o suficiente. A gente vive na era da distração. Tudo, absolutamente tudo, foi projetado para roubar sua atenção. O feed infinito das redes sociais, as notícias 24 horas por dia, a pressão para ser mais, fazer mais, ter mais. E no meio desse caos, no meio desse furacão de informações e estímulos, a gente se perdeu. A gente esqueceu como é o som do silêncio. A gente esqueceu como é ouvir a única voz que realmente importa. A gente se desconectou da fonte da nossa força, da nossa clareza, da nossa identidade. E qual é o resultado disso? Uma geração de pessoas ansiosas, esgotadas, confusas. Pessoas que sorriem para a foto, mas choram no escuro. Pessoas que têm centenas de amigos online, mas se sentem profundamente sozinhas. Pessoas que conquistam o mundo lá fora, mas vivem em um inferno por dentro. Porque uma mente que não é governada, será governada. Se você não escolher deliberadamente com o que vai preencher seus pensamentos, o mundo vai fazer isso por você. E o cardápio que o mundo oferece é um banquete de lixo. Medo, comparação, luxúria, amargura, ofensa. E você come, você consome, e nem percebe que está sendo envenenado aos poucos. Sua alegria diminui, sua esperança murcha, seu propósito se apaga. Esse não é o plano, esse não é o destino que foi traçado para você. Existe uma saída, existe uma maneira de silenciar o caos. Existe um caminho para renovar sua mente e preencher seus pensamentos com a verdade de Deus, apesar das distrações constantes. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Não é sobre uma fórmula mágica. Não é sobre pensamento positivo superficial. É sobre uma transformação real, profunda e duradoura. Você está pronto para retomar o controle da sua mente? Você está pronto para encontrar paz no meio da tempestade? Então fica comigo. O primeiro passo, a fundação de tudo, é uma decisão radical. Você precisa declarar guerra contra a passividade mental. A sua mente não é um parque público onde qualquer pensamento pode entrar, armar uma barraca e ficar à vontade. Sua mente é o solo sagrado onde seu futuro é plantado, e você é o guarda do portão. Por muito tempo você deixou o portão aberto. Você foi passivo. Você aceitou qualquer pensamento que apareceu. O pensamento de que você não é capaz? Ah, ok, entra aí. O pensamento de que seu futuro é sombrio? Pode ficar. O pensamento de que Deus te esqueceu? Sinta-se em casa. Chega. Acabou. A passividade é o playground do inimigo. A passividade é a porta de entrada para a ansiedade e a depressão. Deixa eu te contar uma história. Eu conheci um homem chamado Carlos. Um empresário de sucesso, família linda, tudo aparentemente perfeito. Mas por dentro, Carlos estava desmoronando. Ele acordava de madrugada com o coração acelerado, suando frio. Durante o dia, ele era assombrado por um sentimento de desgraça iminente. E se eu perder tudo? E se minha empresa falir? E se eu ficar doente? Ele me disse: Bruno, parece que tem um terrorista morando na minha cabeça e eu não sei como expulsá-lo. Ele lia a Bíblia, ele orava, mas os pensamentos voltavam com mais força.
Qual era o problema? Ele era passivo. Ele via esses pensamentos como seus pensamentos, como uma realidade inevitável. A virada de chave para o Carlos e a virada de chave para você é entender o que a palavra diz em 2 Coríntios 10. 5. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Presta atenção na linguagem. É uma linguagem de guerra. Levar cativo não é convidar para um café, não é negociar, é capturar, prender, submeter. Você precisa se tornar um soldado de elite na sua própria mente. Como? Primeiro, você precisa identificar o inimigo. Quando um pensamento de medo, dúvida ou autopiedade aparecer, você não o abraça. Você o para e pergunta: de onde você veio? Você está alinhado com a verdade de Deus sobre mim? A verdade de Deus diz que você é mais que vencedor. Então, o pensamento de derrota é um impostor. A verdade de Deus diz que ele tem planos de paz e não de mal. Então, o pensamento de desgraça é um mentiroso. A solução prática é o que eu chamo de filtro da verdade. Todo pensamento que chegar precisa passar por esse filtro. Filipenses 4:8 nos dá os critérios. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se o pensamento que está na sua mente não passa nesse filtro, ele não tem permissão para ficar. Você o captura e o substitui. Como? Em voz alta. Você precisa ouvir sua própria voz declarando a verdade. O pensamento diz: você vai falhar. Você responde em voz alta: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O pensamento diz: ninguém se importa com você. Você responde: mentira. Eu sou amado com um amor eterno. Você transforma sua boca numa arma de guerra espiritual. A inação te leva para o abismo da confusão mental. A ação de capturar e substituir pensamentos te coloca no caminho da liberdade. É uma batalha, sim, mas é uma batalha que você já venceu em Cristo. Você só precisa aplicar a vitória. E essa decisão de lutar te prepara para o próximo passo. Depois que você decidiu lutar e começou a filtrar seus pensamentos, você precisa de munição. Não se vence uma guerra de mãos vazias, e a sua munição é a palavra de Deus. O segundo ponto é este. Você precisa encher o seu arsenal, saturando sua mente com a verdade. Não basta apenas tirar os pensamentos ruins. Você precisa preencher esse espaço com os pensamentos certos. A natureza abomina o vácuo. Se você limpa a casa, mas deixa as portas e janelas abertas, a poeira volta. E às vezes, volta pior do que antes. Renovar a mente não é esvaziá-la, é preencher-la com algo superior. Pensa comigo. Por que é tão fácil acreditar numa mentira sobre nós mesmos e tão difícil acreditar na verdade de Deus? Porque o mundo repete a mentira incansavelmente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na TV, na música, nas redes sociais. A mentira de que seu valor está no seu corpo, no seu carro, no seu cargo. A mentira de que a felicidade está no próximo final de semana, na próxima compra, no próximo relacionamento. A mentira é martelada na sua cabeça. E a verdade você ouve por 1 hora no domingo e olhe lá. A proporção está errada. Você está alimentando seu espírito com uma gota de verdade e se afogando num oceano de mentiras. E você espera ter uma mente forte e saudável? Impossível. Eu lembro de uma fase da minha vida em que eu estava lutando muito com a minha identidade e meu valor. Eu me comparava com todo mundo. Eu olhava para outros pregadores, outros líderes, e a voz da inferioridade gritava: você nunca será como eles. Você não tem o que é preciso. Era paralisante. Eu sabia que era mentira, mas parecia tão real. Eu tentei ignorar, tentei pensar positivo, mas nada funcionava. A mudança só veio quando eu tomei uma decisão drástica. Eu decidi fazer uma imersão na verdade. Eu peguei todo o versículo que encontrava sobre quem eu era em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou justiça de Deus. Eu sou coerdeiro com Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu escrevi esses versículos em cartões. Colei no espelho do banheiro, no painel do carro, na tela do computador. E eu não apenas lia.
Eu declarava, eu meditava. Eu mastigava aquelas palavras até que elas se tornassem parte de mim. A solução é prática e acessível a todos. Crie um plano de saturação da verdade. Não seja um consumidor passivo da Bíblia. Seja um estudante ativo. Primeiro, escolha uma área em que você mais luta. É medo? Ansiedade? Rejeição? Insegurança? Segundo, use uma concordância bíblica ou Google e encontre de 10 a 15 versículos que falam diretamente contra essa mentira. Terceiro, escreva-os. Memorize pelo menos um por semana. Quarto, e mais importante, medite neles. O que é meditar? É pensar profundamente, é ruminar a palavra. Pergunte a si mesmo: o que isso significa para mim, hoje? Como isso muda a forma como eu vejo o meu problema? Como eu posso viver essa verdade agora? Se você não encher sua mente com a verdade de Deus, as distrações do mundo vão te encher com lixo. O resultado é uma fé fraca, uma vida instável, sempre à mercê das circunstâncias. Mas quando sua mente está saturada da verdade, você se torna uma fortaleza. As tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas você está firmado na rocha. A verdade se torna mais alta do que o barulho das distrações. E essa força interior te capacita a dar o último e mais crucial passo. Você declarou guerra. Você encheu seu arsenal. Agora, você precisa levar a luta para o campo de batalha do dia a dia. O terceiro ponto é: transforme a verdade em ação através da adoração e da gratidão. A renovação da mente não é um exercício puramente intelectual. É uma experiência espiritual que precisa de uma expressão prática. Se a verdade que você acredita não muda a forma como você vive, então você não acredita nela de verdade. Duas das armas mais poderosas para cimentar a verdade no seu coração e silenciar as distrações são a adoração e a gratidão. Por que adoração? Porque a adoração muda o seu foco. Quando você está ansioso, preocupado, com medo, em quem você está focado? Em você mesmo, nos seus problemas, nas suas limitações. A adoração te força a tirar os olhos de si mesmo e do tamanho do seu problema e a colocá-los no tamanho do seu Deus. De repente, o gigante que parecia invencível se torna um anão diante da majestade do Criador do universo. O barulho das distrações é ensurdecido pelo som do seu louvor. Adorar não é apenas cantar músicas lentas no domingo. Adorar é uma postura do coração. É reconhecer quem Deus é no meio da sua bagunça. É dizer: Deus, eu não entendo tudo. Eu não vejo a saída. Mas eu escolho declarar que Tu és bom. Tu és fiel. Tu estás no controle. E a gratidão? A gratidão é o antídoto mais potente contra o veneno da insatisfação e da murmuração. As distrações prosperam num coração ingrato. A comparação, a inveja, o sentimento de que falta algo. A gratidão sela a porta para esses ladrões de alegria. Quando você pratica a gratidão, você treina sua mente para focar no que você tem e não no que lhe falta. Você treina seus olhos para ver a mão de Deus nas pequenas coisas. O ar que você respira, o alimento na sua mesa, a pessoa que te mandou uma mensagem de bom dia. Lembro-me de uma mulher que veio conversar comigo, devastada por um divórcio. Ela estava mergulhada na amargura, na autopiedade. Minha vida acabou, Bruno. Não tenho mais pelo que viver. As distrações do passado, da dor, do ressentimento, consumiam cada pensamento dela. Eu a desafiei a fazer algo simples, mas radical, todas as manhãs, antes de sair da cama, e todas as noites, antes de dormir. Ela deveria listar 5 coisas pelas quais era grata. No começo foi difícil. Sou grata pela minha cama, ela dizia sem convicção. Mas ela persistiu. Aos poucos a lista começou a crescer. Sou grata pela saúde dos meus filhos. Sou grata pelo meu trabalho. Sou grata pelo sol hoje. Sou grata pelo amigo que me ouviu. Depois de algumas semanas, ela voltou a falar comigo. Seus olhos brilhavam. Ela disse: Bruno, a dor ainda está aqui. Mas ela não me governa mais. A gratidão me lembrou que a minha história não terminou naquele capítulo. Deus ainda está escrevendo. Ela não mudou as circunstâncias dela. Ela mudou a perspectiva dela. E isso mudou tudo. A solução é começar hoje. Incorpore rituais de adoração e gratidão na sua rotina.
Comece seu dia não com um celular, mas com uma canção de adoração. Crie um pote da gratidão ou um diário. Antes de reclamar de algo, force-se a agradecer por 3 outras coisas. Quando o pensamento de medo vier, transforme-o em uma oração de adoração, exaltando o poder de Deus sobre o medo. Se você não praticar a verdade, ela permanecerá como uma informação teórica e sem poder na sua vida. O resultado será uma vida de altos e baixos, sempre dependente dos sentimentos e das circunstâncias. Mas quando você transforma a verdade em ação, através da adoração e da gratidão, você cria um ciclo de renovação contínuo. Sua mente se torna resiliente, sua paz se torna inabalável. Sua vida se torna um testemunho vivo do poder de um Deus que restaura, que renova e que preenche todo o vazio. Então, olhem para mim. Nós falamos sobre muita coisa hoje. Falamos sobre o barulho, o caos, as distrações que tentam roubar sua paz e seu propósito. Nós vimos que a resposta não é fugir, mas lutar. Lutar uma boa luta. Primeiro, você precisa declarar guerra contra a passividade mental. Chega de ser um espectador na sua própria mente. Você é o guarda do portão. Assuma seu posto. Leve cativo todo pensamento que não se alinha com a verdade de quem Deus diz que você é. Segundo, você precisa encher seu arsenal, saturando sua mente com a verdade de Deus. Não basta limpar a casa. Você precisa preenchê-la. Mergulhe na palavra. Medite nela. Deixe que ela se torne mais real e mais alta do que qualquer mentira do mundo ou do inimigo. E terceiro, você precisa transformar essa verdade em ação através da adoração e da gratidão. Uma fé que não se torna prática, morre. Use o louvor para mudar seu foco e a gratidão para mudar sua perspectiva. Isso não é uma teoria bonita. É um chamado para o campo de batalha. É um plano de ação para a sua liberdade. Eu não estou te chamando para algo fácil. Estou te chamando para algo que vale a pena. Sua paz vale a pena. Sua alegria vale a pena. Seu propósito vale a pena. Então, o que você vai fazer quando sair por aquela porta? Você vai voltar para o piloto automático? Vai permitir que o enxame de distrações volte a dominar sua mente? Ou você vai tomar uma decisão, hoje, agora, de que as coisas serão diferentes? Eu quero que você faça algo. Feche os seus olhos por um instante. Apenas feche os olhos. Esqueça a pessoa ao seu lado. Sou só eu e você agora. No silêncio do seu coração, qual é a distração que mais tem gritado? Qual é a mentira que mais tem te atormentado? Identifique-a. Dê um nome a ela. Agora, eu quero que você veja a verdade de Deus como uma luz brilhante, ofuscando essa mentira. A verdade de que você é amado. A verdade de que você é perdoado. A verdade de que você é forte. A verdade de que você tem um futuro e uma esperança. A decisão é sua. O poder para mudar não vem de mim. Vem daquele que habita em você. A renovação da mente não é um evento único. É um processo diário. Uma escolha de cada vez. Um pensamento de cada vez. Hoje, escolha a verdade. Hoje, escolha lutar. Hoje, escolha preencher sua mente com a verdade de Deus e veja o caos se transformar em paz, o medo se transformar em fé e as distrações se calarem diante da majestade da voz dele. Levante-se. Sua nova mente te espera. Sua nova vida começa agora. Vamos. Qual é o tamanho da sua ambição? Não, eu quero que você pense de verdade. Qual é o maior sonho que você já ousou ter? Aquele que você guarda no fundo do coração, aquele que você tem medo de contar em voz alta porque parece impossível, ridículo, grande demais. Você tem esse sonho aí dentro? Eu sei que tem. Eu vejo nos seus olhos. Vejo a centelha de um desejo por algo mais. Uma fome por um destino que parece estar sempre fora de alcance. E eu estou aqui hoje para te fazer uma pergunta ainda mais perigosa. E se o seu maior sonho for pequeno demais? Você me ouviu direito. E se a sua maior, mais ousada, mais assustadora ambição for um insulto à grandeza do Deus que você diz servir, nós nos tornamos uma geração que aprendeu a sonhar com os pés no chão. Aprendemos a ser realistas. Calculamos os riscos. Fazemos planilhas.
Traçamos planos A, B e C. E então, depois de termos tudo mapeado, depois de termos certeza de que podemos alcançar algo com nosso próprio suor, com nossa própria força, com nossa própria inteligência, nós vamos a Deus e pedimos a bênção dele para o nosso plano. Nós não pedimos a ele que nos dê o seu plano. Nós pedimos que ele seja o carimbo de aprovação para o nosso. Nós criamos uma caixinha. Uma caixinha bonitinha, segura, lógica, razoável. E nós tentamos colocar um Deus infinito dentro dessa caixinha. E é por isso que você se sente frustrado. É por isso que você se sente estagnado. É por isso que você vive uma vida de quase. Quase conseguiu a promoção. Quase fechou o negócio. Quase restaurou o casamento. Quase alcançou a paz. Você vive à beira de um milagre que nunca acontece. Porque a sua fé foi projetada para evitar a necessidade de um. O problema da nossa geração não é a falta de ambição. Olha ao redor. Todos querem ser alguém. Todos querem ter algo. O problema é a escala da nossa fé. Nós temos fé para crer em Deus para um emprego novo, mas não para crer que Ele pode nos dar a empresa inteira. Nós temos fé para pedir a cura de uma gripe, mas não para clamar pela ressurreição de um sonho que morreu há anos. Nós temos fé para pedir a Deus que nos ajude a pagar o aluguel, mas não para acreditar que Ele pode nos dar a escritura da casa própria, quitada. Nós domesticamos a nossa fé. Nós a transformamos em um animal de estimação que anda na coleira da nossa lógica. E Deus está te olhando hoje dizendo: eu não sou um Deus para caber no seu bolso. Eu não sou um Deus para caber na sua planilha. Eu sou o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho. Eu sou o Deus que fez um machado flutuar. Eu sou o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E você está me pedindo para te ajudar a conseguir um desconto? A dor que você sente não é a dor do fracasso, é a dor do potencial não realizado. É a sua alma gritando por dentro, sabendo que foi criada para mais. Foi criada para voar em altitudes que a sua mente não consegue conceber. E o teto que você continua batendo a cabeça não é um teto de vidro, é um teto de fé. Um teto que você mesmo construiu, tijolo por tijolo. Com cada isso é impossível, com cada seja realista, com cada é melhor não arriscar. Hoje, nós estamos aqui para quebrar esse teto. Hoje, nós estamos aqui para dinamitar a caixa. Hoje, nós estamos aqui para alargar a sua fé a um ponto em que ela se torne desconfortável, ilógica e absolutamente aterrorizante para a sua mente carnal. Porque é exatamente nesse ponto de terror que o poder de Deus começa a operar. Você está pronto para sentir esse medo? Você está pronto para ir além da sua maior ambição? Então respire fundo, porque a jornada começa agora. A primeira coisa que precisamos demolir é o conceito de fé razoável. Soa bem, não soa? Ser uma pessoa de fé, mas com bom senso, equilibrada. Mas deixe-me te dizer algo que vai chocar você. Uma fé razoável é uma fé inútil. É uma contradição de termos. A própria definição de fé, segundo Hebreus 11, é a certeza daquilo que não se vê. Se você pode ver, não é fé, é vista. Se você pode calcular, não é fé, é matemática. Se você pode planejar cada passo, não é fé, é gerenciamento de projetos. A fé começa onde a sua capacidade termina. E nós nos tornamos especialistas em orar orações seguras. Orações que não exigem que Deus realmente intervenha. Senhor, me ajude a passar na prova. Em vez de, Senhor, me dê a sabedoria para criar algo que mude a indústria. Senhor, me dê paciência com meu chefe. Em vez de, Senhor, me use para transformar a cultura desta empresa de dentro para fora. Você entende a diferença? A primeira é uma oração de manutenção. A segunda é uma oração de transformação. A primeira pede a Deus para consertar uma pequena parte da sua realidade. A segunda convida Deus para explodir a sua realidade e construir algo novo em seu lugar. Eu conheci um homem, vamos chamar Ludi Carlos. Carlos tinha um pequeno negócio de marcenaria. Um talento incrível, um artesão de primeira. O sonho dele era expandir. Comprar máquinas novas, contratar mais gente, ter uma loja maior. Por 5 anos, ele orou a mesma oração. Senhor, me ajude a conseguir um empréstimo no banco. Todos os dias. Ele jejuava,
Ele orava, ele era fiel. E todos os anos o banco negava o empréstimo. Burocracia, falta de garantias, a história de sempre. Carlos estava frustrado, quase desistindo. Ele dizia: Deus não está me ouvindo. Um dia, em um momento de desespero, eu o desafiei. Eu disse: Carlos, e se você estivesse fazendo a oração errada? Você está limitando a provisão de Deus à aprovação de um gerente de banco. Você está pedindo a Deus que convença o homem, em vez de pedir a Deus para fazer o que só ele pode fazer. Pare de pedir o empréstimo. Comece a pedir pelas máquinas, pelo nome, pelo galpão. Peça pela visão completa, sem se preocupar com o como. Ele achou loucura, era irresponsável, mas ele estava tão quebrado que decidiu tentar. Ele parou de orar pelo empréstimo e começou a agradecer a Deus pela nova marcenaria. Ele começou a agir como se já fosse uma realidade. Ele desenhou o layout da nova loja. Ele fez uma lista dos funcionários que contrataria. As pessoas achavam que ele tinha enlouquecido. 3 meses depois, um antigo cliente, um empresário que ele não via há anos, apareceu na sua pequena oficina. O homem viu o potencial, ouviu a paixão na voz de Carlos e disse: Eu tenho um galpão vazio e capital de investimento que não sei onde aplicar. O que você precisa para fazer isso aqui se tornar 10 vezes maior? Você está entendendo? O como de Deus raramente se parece com o como do homem. Enquanto Carlos estava focado no banco, Deus estava preparando um investidor. Enquanto Carlos estava preso na lógica do financiamento, Deus estava operando na dimensão do favor e da conexão divina. A consequência de uma fé razoável é que você perde os encontros divinos. Você fica batendo na porta da lógica enquanto a porta do milagre está escancarada ao seu lado e você nem a vê. Você fica tão focado no caminho que você traçou que não percebe a estrada que Deus pavimentou para você. Como saber se a sua fé é razoável? É simples. Se o seu sonho pode ser realizado sem que o milagre aconteça, ele é pequeno demais. Se a sua oração não te assusta um pouco, ela é segura demais. A solução? A prática da oração audaciosa. Hoje, eu te desafio a escrever uma oração que te faça tremer. Uma petição a Deus que seja tão grande, tão impossível, que se ela se realizar, não haverá outra explicação a não ser: isso foi Deus. Isso não é um teste para Deus, é um teste para você. É um ato de libertação da tirania do possível. É você dizendo a Deus: eu tiro os meus limites de cima de ti. Eu paro de te dizer como operar. Eu simplesmente apresento a minha mais profunda e impossível necessidade e confio que o Senhor é Deus. E quando você faz isso, você se prepara para o próximo nível de caminhada com Ele. Porque ter um sonho audacioso é o primeiro passo. O segundo, e talvez o mais difícil, é abraçar o processo divino para te levar até lá. E é aqui que muitos desistem. Porque você faz a oração audaciosa. Você se enche de fé. Você diz: Deus, me use para impactar nações. E no dia seguinte você é demitido. Você ora: Deus, me dê um ministério de cura. E na semana seguinte, você recebe um diagnóstico de uma doença. Você ora: Deus, me dê paciência e sabedoria. E seus filhos decidem ter a pior semana de birra da história da humanidade. E você olha para os céus e grita: Deus, você me ouviu ao contrário? Nós temos uma imagem muito romantizada de como Deus opera. Achamos que se orarmos por força, acordaremos no dia seguinte como Superman. Mas não é assim que funciona. Você ora por força e Deus te dá uma carga pesada para carregar, porque é no ato de carregar que os músculos são forjados. Você ora por coragem e Deus te coloca em uma situação assustadora, porque a coragem não é a ausência de medo, é a ação apesar do medo. Você ora por um barco maior e Deus permite uma tempestade para te ensinar a navegar sob pressão e a confiar nele quando as ondas ameaçam te engolir. O como de Deus é quase sempre paradoxal à nossa lógica humana. Pense em José. O sonho dele, a ambição dele, era a liderança. Ele se viu em uma posição de autoridade, com sua família se curvando a ele. Esse era o quê? Mas qual foi o como de Deus? Um poço, escravidão, falsas acusações, uma prisão. Cada passo do processo de Deus parecia o oposto do sonho de José.
Se José tivesse uma mentalidade de fé razoável, ele teria desistido no poço. Ele teria dito: bem, eu tentei sonhar grande, mas a realidade é outra. Na casa de Potifar, ele poderia ter se conformado. Ok, não serei o líder da nação, mas ser o administrador desta casa já é bom o suficiente. Na prisão, a maioria de nós teria amaldiçoado a Deus. Eu te servi, fui fiel, resisti à tentação. E é isso que eu ganho? Uma cela? Mas José entendeu algo profundo. Ele entendeu que o processo era tão importante quanto a promessa. O poço ensinou sobre a traição e o perdão. A escravidão o ensinou sobre a administração e a excelência no serviço. A prisão o ensinou sobre a injustiça e a dependência total de Deus. Deus não estava o punindo, Deus estava o preparando. O caráter de José precisava ser forjado no fogo da adversidade para que ele pudesse lidar com o poder do palácio sem ser corrompido por ele. A consequência de não entender o como divino é o aborto de propósito. Nós desistimos a 3 passos do nosso milagre porque o caminho ficou estranho. Nós abandonamos o chamado porque ele veio embrulhado em sofrimento. Nós rejeitamos a resposta de Deus porque ela não se parecia com o que pedimos. Quantos de vocês estão em uma prisão agora? Uma situação que não faz sentido, que parece injusta, que parece um beco sem saída, um trabalho que você odeia, uma crise financeira que não passa, um relacionamento que te drena, e você está orando. Deus, me tira daqui. E se a oração certa fosse: Deus, o que o Senhor está tentando me ensinar? Aqui. E se essa prisão for a sua sala de aula? E se esse deserto for o seu campo de treinamento para o palácio que te espera? A solução é mudar a sua pergunta. Pare de perguntar: por que, Deus? E comece a perguntar: para que, Deus? Renda o seu cronograma. Renda o seu mapa. Entregue a ele não apenas o seu destino, mas também a jornada. Confie no prometedor, mesmo quando o processo não faz sentido. Abrace a dor da poda, sabendo que ela é necessária para que você possa dar mais frutos. Porque um dia, assim como José, você olhará para trás, para todas as dificuldades, e dirá: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que eu pudesse realizar o que hoje se realiza: salvar muitas vidas. Seu poço tem um propósito. Sua prisão tem uma data de validade. E seu palácio é maior do que você jamais imaginou. Então, o que fazemos com tudo isso? Saímos daqui hoje cheios de adrenalina espiritual. E amanhã, quando o despertador tocar às 6 da manhã, a realidade nos atinge como um caminhão. Como isso se traduz na segunda-feira? Como vivemos essa fé ampliada no meio do trânsito, das contas a pagar, da pressão do dia a dia? A resposta está em transformar essa revelação em rituais diários. Em práticas intencionais que realinham constantemente a nossa perspectiva, nós recapitulamos a jornada. Começamos admitindo que nossos sonhos são pequenos demais, aprisionados por uma fé razoável que busca segurança em vez de milagres. Quebramos essa gaiola com a prática da oração audaciosa, ousando pedir a Deus coisas que só Ele pode fazer, coisas que nos assustam e glorificam o seu poder. Em seguida, aprendemos a lição mais difícil: render o controle do processo. Abraçar o como divino, mesmo quando ele vem na forma de desertos e prisões, entendendo que Deus está nos forjando, nos preparando, nos amadurecendo para o peso da glória que ele tem para nós. Deixamos de lutar contra o processo e começamos a cooperar com ele, trocando o porquê pelo para quê. Mas o conhecimento sem ação é apenas filosofia. A inspiração sem aplicação se evapora. Por isso, eu não vou terminar com uma mensagem bonita. Eu vou terminar com um desafio, uma convocação. Eu quero que você saia daqui hoje com um plano de ação, não apenas com um sentimento bom. Esta noite eu te desafio. Não amanhã, não na próxima semana. Esta noite, chegue em casa, pegue uma folha de papel em branco ou abra o bloco de notas do seu celular e eu quero que você escreva uma coisa, um sonho, um objetivo, uma petição. Mas ela tem que cumprir um critério. Tem que ser humanamente impossível para você agora. Não difícil, não complicado. Impossível. Um sonho que, se realizar,
Não deixará a menor dúvida na sua mente ou na mente de qualquer pessoa ao seu redor de que a mão de Deus esteve nisso. Pode ser a restauração completa de um casamento que já está nos papéis do divórcio. Pode ser a quitação de uma dívida que levaria 30 anos para pagar. Pode ser a criação de um negócio que exige um capital que você não tem nem perto. Pode ser a cura de uma doença que os médicos disseram ser terminal. Escreva, com detalhes. E eu quero que você coloque esse papel em um lugar onde você o veja todos os dias. No espelho do banheiro, na porta da geladeira, como papel de parede do seu celular. E toda vez que você olhar para ele, você não vai se desesperar com o tamanho do problema. Você vai declarar o tamanho do seu Deus. Esse é o seu primeiro passo. O segundo é para amanhã e para todos os dias depois. Quando você enfrentar um obstáculo, e você vai enfrentar quando receber um não, quando um plano der errado, quando a frustração bater à sua porta, antes de reclamar, antes de murmurar, antes de desanimar, eu quero que você pare por 10 segundos. Respire fundo e faça a si mesmo a pergunta que muda tudo. Deus, o que o Senhor está construindo em mim através disso? Transforme cada obstáculo em uma aula. Transforme cada atraso em uma oportunidade de forjar paciência. Transforme cada porta fechada em um redirecionamento divino. Isso é viver uma fé ampliada. Não é um evento único. É uma postura diária. É uma escolha consciente de ver a mão de Deus não apenas nos milagres, mas principalmente na preparação para eles. Sua vida tem um propósito que transcende em muito a sua carreira, sua conta bancária ou seu status social. O sonho de Deus para você não é apenas sobre o que você vai ter, mas sobre quem você vai se tornar. Ele está menos interessado no seu conforto e mais interessado no seu caráter. Ele está te chamando para sair do barco da lógica e andar sobre as águas da fé. Sim, o vento será forte. Sim, as ondas serão altas. Sim, você sentirá medo, mas o seu Salvador está lá, com a mão estendida, dizendo: venha. O maior risco da sua vida não é afundar ao tentar. O maior risco é passar a vida inteira sentado, seguro, dentro do barco, imaginando como teria sido. Chega de imaginar. Chega de viver no quase. Chega de se contentar com um eco quando você foi criado para ser a voz. Deus é maior que a sua maior ambição. Ele é mais poderoso que o seu maior problema. Ele é mais fiel que o seu maior medo. A única coisa que limita um Deus ilimitado é a sua fé. Amplie a sua fé e veja o que ele fará. Você. Sim, você que está me olhando agora. Quero que você pare por um segundo. Pare de pensar na conta que precisa pagar. Pare de pensar na briga que teve ontem. Pare de pensar no diagnóstico que recebeu. Pare tudo. Eu quero que você se lembre da última vez que você olhou para o céu, com o coração apertado, com a alma rasgada, e fez aquela pergunta que queima por dentro. Deus, por quê? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Lembrou? Eu sei que sim. Todos nós já estivemos nesse lugar. Nesse deserto particular onde a única companhia é o eco da nossa própria dor. Um lugar onde os nossos joelhos estão ralados de tanto orar por uma resposta que não vem. Um lugar onde o obstáculo na sua frente não parece uma pedra, parece uma muralha intransponível, que se estende até onde a sua vista alcança. E você se sente pequeno, fraco, esquecido. Você luta. Ah, como você luta. Você dá murro em ponta de faca. Você chora no chuveiro para ninguém ouvir. Você coloca um sorriso no rosto para o mundo, mas por dentro você está se desfazendo em 1000 pedaços. Você se sente como um soldado abandonado no campo de batalha, sem armas, sem direção, ouvindo apenas o som da sua respiração ofegante e o avanço do inimigo. E o inimigo tem muitos nomes, não é mesmo? O desemprego, a doença, a traição, a depressão, a dívida, o luto. E nesse momento de desespero, a gente comete o maior erro de todos. Um erro que não só nos impede de vencer o obstáculo, mas que prolonga a nossa dor de uma forma que nem Deus planejou. O erro é acreditar que esse obstáculo é um castigo, que essa muralha foi colocada ali para te parar, que Deus se esqueceu de você,
Ou pior, que ele está te punindo por algo que você fez ou deixou de fazer. A gente olha para a dificuldade e a enxerga como um ponto final. O fim da linha. Game over. E eu estou aqui hoje olhando nos seus olhos para te dizer com toda a convicção que pulsa no meu peito: você está olhando para a coisa errada, você está interpretando o mapa de cabeça para baixo. O problema não é o obstáculo. O problema é a sua percepção sobre ele. O problema é que você está lutando contra a própria ferramenta que Deus enviou para te transformar. Você está amaldiçoando a cirurgia que vai salvar a sua vida. Essa muralha que te apavora não é para te parar. É para te fazer descobrir a força que você não sabia que tinha para escalar. Esse deserto que te assusta não é para te matar de sede. É para te ensinar a encontrar água onde ninguém mais vê. Essa tempestade que te joga de um lado para o outro não é para te afogar. É para te transformar no capitão mais habilidoso que este mundo já viu. O que eu quero que você entenda, aqui e agora, é um princípio divino que muda tudo. Deus não usa desafios para te destruir. Ele utiliza desafios para te ampliar. Ele não está interessado na sua comodidade. Ele está interessado na sua capacidade. E a sua capacidade só é expandida no limite, no desconforto, na pressão. A transformação que você tanto pede a Deus em oração está escondida dentro do problema que você tanto implora para que Ele tire de você. Nós vamos juntos hoje ressignificar cada pedra no seu caminho. Nós vamos aprender a ver a mão de Deus, não apesar dos problemas, mas através deles. Prepare-se, porque a sua perspectiva sobre a sua dor está prestes a ser virada de ponta cabeça. E quando isso acontecer, a sua vida nunca mais será a mesma. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Isso é o centro de tudo. O obstáculo que está tirando o seu sono não é o seu inimigo. Ele é o seu campo de treinamento. Repita isso na sua mente até se tornar verdade. O meu problema é o meu ginásio. É o lugar onde Deus está forjando o campeão que você nasceu para ser. Deus não te dá o obstáculo para te quebrar. Ele te dá o obstáculo para te construir. Pense comigo. Use a lógica por um segundo. Você entra numa academia querendo ficar mais forte. O que você faz? Você procura o peso mais leve, o exercício mais fácil? Não. Você procura o peso que te desafia. O peso que faz seus músculos arderem, que te leva ao limite da sua força atual. Por quê? Porque você entende um princípio básico. Sem resistência, não há crescimento. A dor do músculo se rompendo é o pré, requisito para ele se reconstruir mais forte. Agora, por que em nome de Deus, a gente entende isso para o corpo, mas não entende para a alma? Por que a gente foge da resistência espiritual e emocional, quando é exatamente ela que vai nos dar a força que estamos pedindo? Eu me lembro de um homem que conheci, um homem de fé, trabalhador, pai de família. Por 20 anos ele trabalhou na mesma empresa. Ele era o porto seguro da família, a rocha. Um dia, ele chega para trabalhar e o seu crachá não funciona. Uma reunião de 5 minutos. Corte de custos. Sentimos muito. Aqui está o seu acerto. 20 anos de dedicação resumidos a uma caixa de papelão com suas coisas. O mundo dele desabou. Ele me disse: Bruno, eu senti como se Deus tivesse me dado um soco no estômago. Eu fiz tudo certo. Fui fiel, fui honesto. E essa é a recompensa? Ele passou meses mergulhado na amargura. Ele via o obstáculo do desemprego como um castigo, um sinal do abandono de Deus. Ele passava os dias enviando currículos para vagas exatamente iguais à que ele perdeu, tentando desesperadamente voltar para o passado. E nada acontecia. Um dia, sua esposa, vendo o desespero dele, disse algo que mudou tudo. Ela disse: e se isso não for o fim? E se isso for uma oportunidade para você finalmente fazer aquilo que você ama? Aquele seu hobby de cozinhar que você sempre disse que um dia transformaria em negócio? Ele riu. Um riso de escárnio. Cozinhar? Com que dinheiro? Nessa situação. Mas a semente foi plantada. Ele começou, pequeno, fazendo marmitas para os vizinhos. O medo era paralisante. O medo de falhar. O medo de ser um provedor inadequado. Mas a cada marmita vendida, a cada elogio, algo dentro dele mudava. Ele não estava mais lutando contra o desemprego. Ele estava construindo algo novo.
Ele teve que aprender sobre marketing, sobre finanças, sobre gestão de pessoas. Aquele obstáculo o forçou a desenvolver habilidades que ele jamais teria aprendido no seu antigo e confortável emprego. Hoje, ele tem um restaurante de sucesso. Ele emprega 12 pessoas. E ele me disse, com lágrimas nos olhos: Bruno, a maior tragédia da minha vida foi, na verdade, a maior bênção. Deus não tirou meu emprego. Ele me libertou de uma gaiola de ouro para que eu pudesse aprender a voar. Aquele obstáculo não era um muro, era uma porta. Você está entendendo o poder disso? O que acontece quando você não percebe isso? Você fica como aquele homem nos primeiros meses. Amargo, ressentido, orando a oração errada. Deus, me devolva o meu passado. Enquanto Deus está gritando: Filho, eu tenho um futuro glorioso para você, mas você precisa soltar o que já morreu. A consequência de não ressignificar o obstáculo é viver acorrentado a um cadáver. É se tornar uma vítima profissional, alguém cuja identidade é definida pela sua dor e não pelo seu propósito. Como identificar e resolver isso? Mude a pergunta. A pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta que muda o jogo é: o que isso está tentando me ensinar? Que habilidade eu preciso desenvolver? Que característica de caráter, paciência, resiliência, compaixão está sendo forjada em mim agora? Quando você muda a pergunta, você deixa de ser a vítima da situação e se torna o aluno. E para um bom aluno, não existe lição desperdiçada. A lição que você tira dessa dor hoje é a qualificação que você precisa para a promoção que Deus tem para você amanhã. Não despreze o seu campo de treinamento. Honre-o, sue a camisa, sinta a dor e cresça. Porque o que Deus está construindo em você através desse processo é infinitamente mais valioso do que a situação confortável que você perdeu. E essa percepção de que o obstáculo é um treino nos leva a um lugar ainda mais profundo e, para muitos, mais assustador: o silêncio. E é aqui que muitos desistem, no silêncio. Naquele momento em que você ora, clama, grita, e a única resposta que você ouve é nada. O céu parece de bronze. As suas orações parecem bater no teto e voltar. E o pensamento que te assombra é: ele me abandonou. Agora é de verdade. Eu estou sozinho. E eu preciso que você ouça com o coração o que eu vou te dizer. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O silêncio de Deus não é abandono, é a prova final. Pense nisso. Quando um professor aplica uma prova importante para sua turma, o que ele faz? Ele fica gritando as respostas? Ele fica dando dicas? Não, ele fica em silêncio. Por que ele está em silêncio? Porque ele te odeia? Porque ele te abandonou? Não. Ele está em silêncio porque ele te ensinou tudo o que você precisava saber. E agora ele confia que você é capaz de aplicar o conhecimento. O silêncio do professor é um voto de confiança na capacidade do aluno. O silêncio de Deus é o maior voto de confiança que ele pode te dar. É ele dizendo: eu te treinei, eu te capacitei. Agora, eu quero ver você lutar. Eu quero ver você aplicar a fé que você diz ter. Eu estou aqui, observando, mas a ação é sua. Pense na história de Davi. Ele foi ungido rei quando era um adolescente. Você acha que no dia seguinte ele sentou no trono com uma coroa na cabeça e servos o abanando? Não. O que veio depois da unção? O palácio? Não. Veio o deserto. Vieram anos de silêncio. Anos sendo caçado como um animal por Saul. Anos dormindo em cavernas, comendo o que encontrava, liderando um bando de homens endividados e desajustados. Onde estava Deus em tudo isso? Ele estava em silêncio, mas não estava ausente. Cada dia no deserto estava ensinando Davi a ser um guerreiro. Cada noite na caverna estava ensinando Davi a confiar. Cada traição estava ensinando Davo sobre lealdade. Deus estava forjando um rei no silêncio do deserto. A unção foi a promessa. O silêncio foi o processo de fabricação. O trono foi apenas a consequência. Muitos de nós queremos a unção e o trono, mas fugimos desesperadamente do processo. Mas não existe atalho.
O silêncio é o útero da sua transformação. Pense numa semente. Para ela se tornar uma árvore gigante, primeiro ela precisa ser enterrada. Na escuridão, no silêncio, sozinha. É ali, debaixo da terra, longe dos olhos de todo mundo, que a mágica acontece. A casca se rompe, as raízes se aprofundam, a vida explode. Se a semente se recusasse a passar pelo período de escuridão e silêncio, ela jamais se tornaria a árvore que nasceu para ser. Qual é a consequência de interpretar mal o silêncio? É o pânico, é o desespero, é tomar decisões precipitadas baseadas no medo da solidão. É aceitar qualquer proposta, voltar para qualquer relacionamento abusivo, só para não ter que encarar o vazio. É desistir 1 minuto antes do milagre acontecer. É a semente que decide que a escuridão é o seu fim, e não o seu começo. Como reconhecer e lidar com isso? A solução é praticar a fé ativa. Fé não é sentar e esperar a resposta cair do céu. Fé é continuar se movendo na direção da promessa, mesmo sem ouvir a voz de comando. É continuar sendo um bom marido, mesmo quando o casamento está em crise. É continuar enviando o currículo, mesmo após 100 nãos. É continuar o tratamento, mesmo quando o resultado demora a aparecer. É agir de acordo com a última instrução que Deus te deu, até que Ele te dê a próxima. No silêncio, você não adora a Deus com palavras. Você adora a Deus com a sua persistência. Cada passo que você dá no escuro é um grito de fé que ecoa nos céus. Então, se você está no silêncio, não se desespere. Sinta-se honrado. Você está em período de prova. Você está no deserto com Davi. Você está debaixo da terra como a semente. Não é abandono. É a fase final da sua preparação. Aguente firme. Continue se movendo, porque a alvorada sempre vem depois da noite mais escura. E a sua está chegando. Então, o que aprendemos aqui hoje? Onde estivemos? Nós olhamos para a dor de frente. Olhamos para o obstáculo que te paralisa, para o gigante que te afronta, e demos a ele um novo nome. Não é mais ponto final. É ponte. Não é mais castigo. É campo de treinamento. Nós entendemos que a muralha na sua frente não foi projetada para te parar, mas para te promover. Que a força que você precisa para o seu próximo nível de vida está sendo forjada, agora, na pressão dessa dificuldade que você enfrenta. Cada lágrima está irrigando o solo da sua vitória. Cada momento de fraqueza está te ensinando a depender da única força que nunca falha. Nós desmascaramos a maior mentira que o medo te conta, a de que você está sozinho. Nós fomos para o lugar mais assustador, o silêncio. E descobrimos que ele não é um eco de ausência, mas um aplauso de confiança. O silêncio de Deus não é um sinal de que Ele te esqueceu, mas um sinal de que Ele acredita em você. Ele te deu a lição, Ele te deu as ferramentas, e agora Ele está te observando com orgulho de pai, enquanto você coloca a sua fé em prática. O silêncio é a prova final antes da sua graduação. O obstáculo é o ginásio. O silêncio é a prova. A dor é o parto da sua nova versão. A dor que você sente não é a dor da morte, é a dor do nascimento. Algo novo, maior e mais forte está nascendo de você. Mas de nada adianta você concordar com tudo isso, sentir essa emoção aqui dentro, e sair por aquela porta e voltar a ser a mesma pessoa. Eu não estou aqui para te dar uma dose de motivação barata que vai durar até amanhã de manhã. Motivação é como um banho, o efeito passa. Eu estou aqui para te chamar para uma decisão que muda tudo. A motivação vem de fora. A decisão vem de dentro. Então aqui está o meu desafio para você. A minha chamada para a ação. E eu quero que você me leve a sério. Eu não estou brincando. Eu quero que você pegue um pedaço de papel hoje à noite, ou o bloco de notas do seu celular. E eu quero que você faça a primeira coisa. Dê um nome ao seu obstáculo. Escreva: dívida de R$50 mil, medo da rejeição, casamento em crise, o vício. Dê um nome claro e objetivo. Olhe para o inimigo nos olhos. Segundo passo. Ao lado desse nome, você vai escrever a pergunta que muda tudo. A pergunta que nós aprendemos hoje. Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Não é porque é o que o Senhor quer me ensinar. Deixe essa pergunta ecoar na sua alma. E o terceiro e mais importante passo. Amanhã, não semana que vem. Amanhã,
Você vai dar um passo. Um único, pequeno passo. Não para fugir do obstáculo, mas para atravessá-lo usando a lição que você está aprendendo. Se o seu problema é a dívida, o passo de amanhã pode ser ligar para um credor e tentar uma negociação, em vez de ignorar a ligação. Se o seu problema é o medo, o passo pode ser iniciar aquela conversa difícil que você está adiando. Se é a saúde, o passo pode ser marcar a consulta ou fazer uma caminhada de 10 minutos. Um passo, porque a fé não é um sentimento. Fé é um verbo. Fé é ação. Eu quero que você se veja por um instante do outro lado dessa muralha. Eu quero que você visualize a pessoa que você se tornará depois de passar por esse fogo. Mais forte, mais sábio, mais compassivo, porque você conheceu a dor. Mais grato, porque você conheceu a falta. Mais poderoso, porque você descobriu que a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa pessoa está esperando por você. Essa é a pessoa que Deus sempre sonhou que você fosse. O desafio que você enfrenta hoje é simplesmente o portal para essa nova identidade. Pare de amaldiçoar o portal. Tenha a coragem de atravessar. Deus não te trouxe até aqui, no meio do oceano, para te deixar afogar. Ele não te guiou até a beira do Mar Vermelho para te deixar ser massacrado pelo exército de Faraó. Ele te trouxe até aqui para te honrar. Ele te trouxe até aqui para te ampliar. Ele te trouxe até aqui para te lançar para o seu destino. A sua maior transformação está trancada dentro do seu maior desafio. Pegue a chave da nova perspectiva, abra a porta e caminhe para a sua grandeza. A hora não é amanhã, a hora é agora. Levante-se, lute, confie no processo e vença. Porque você não nasceu para ser uma vítima da sua história. Você nasceu para ser o herói da sua transformação. Levanta e anda. O telefone toca às 3 da manhã. Você sabe qual é. O coração dispara antes mesmo de você atender. Nunca é uma boa notícia. É um médico com uma voz séria. É um chefe com remorso na voz. É o som do silêncio do outro lado da linha que grita mais alto que qualquer palavra. Ou talvez não seja um telefonema. Talvez seja um e-mail, uma carta, um olhar do seu cônjuge que diz tudo sem dizer nada. De repente, o chão que você pensava ser de rocha sólida se transforma em areia movediça. A crise. A palavra em si parece pesada, escura. Final. É o monstro debaixo da cama que finalmente saiu para te pegar. E o que nós fazemos? O que nos ensinaram a fazer? Correr, esconder-se, negar, negociar com Deus. Deus, me tira daqui e eu prometo. Nós lutamos, nós gritamos, nós nos afogamos em autopiedade. Vemos a crise como um ponto final, uma punição, um erro cósmico no grande roteiro da nossa vida. Nós olhamos para o céu e gritamos. Por que eu? Eu vejo isso em seus olhos esta noite. Eu vejo a fadiga. Eu vejo as batalhas silenciosas que vocês travam quando as luzes se apagam. A preocupação com o aluguel. O medo de um diagnóstico. O coração partido, que parece que nunca vai sarar. A sensação de estar correndo em uma esteira, indo a lugar nenhum, rápido. Vocês estão cansados. Cansados de lutar. Cansados de ter medo. E eu estou aqui para te dizer. E você precisa ouvir isso com cada fibra do seu ser. E se essa crise não for o seu fim? E se essa dor, essa luta, esse caos não for um acidente? E se eu te dissesse que a crise que você mais teme, a situação que está te roubando o sono, é na verdade um convite? Não um convite para uma festa, mas um convite para a sua própria transformação. E se o arquiteto do universo, em sua infinita sabedoria, estivesse usando essa exata crise para construir algo em você que a prosperidade jamais poderia construir? O que outros chamam de desastre, Deus chama de design. O que outros chamam de colapso, Deus chama de construção. O problema não é a crise. O problema é que fomos ensinados a ler o projeto de Deus de cabeça para baixo. Esta noite, nós vamos virar a página. Esta noite, nós vamos aprender a ler o projeto divino. Esta noite, começa a sua jornada corajosa, abraçando o plano de Deus em meio às crises que outros temeriam. Você está pronto para parar de correr e começar a construir? Olhe para suas mãos. Vamos, olhe para elas. Agora, olhe para sua vida. O que você vê?
Você vê uma obra de arte acabada, polida, perfeita, ou você vê um bloco de pedra bruta, cheio de arestas, imperfeições, partes que você não entende? A maioria de nós vive como essa pedra bruta, cheia de potencial, mas sem forma. Nós sonhamos com a escultura, mas temos medo do escultor. Presta atenção. A primeira coisa que você precisa entender, a verdade que vai começar a te libertar, é esta. A crise é o cinzel de Deus. Pense nisso. Nenhum escultor cria uma obra-prima dando tapinhas gentis no mármore. Ele pega um martelo, ele pega um cinzel e ele começa a bater, violentamente. Pedaços voam. O som é ensurdecedor. Para a pedra, se ela pudesse sentir, seria uma tortura. Seria a morte. Peças que ela considerava parte de si mesma estão sendo arrancadas, descartadas no chão. Essa era a minha segurança. A pedra gritaria. Esse era o meu orgulho. Esse era o meu plano. E o escultor, com os olhos fixos na visão que só ele pode ver, continua a cinzelar. Porque ele não está destruindo a pedra. Ele está libertando a estátua que está presa lá dentro. Sua crise financeira não é para te destruir. É para cinzelar o seu apego ao dinheiro e te ensinar a confiar na provisão. Aquele relacionamento que terminou não foi para te deixar sozinho. Foi para cinzelar a sua codependência e te ensinar a encontrar sua plenitude em Deus. Aquela doença não é uma sentença de morte. É o cinzel quebrando o seu orgulho e sua autossuficiência, te ensinando o que é vulnerabilidade e o que realmente importa. Eu conheci um homem, um executivo de topo. Tinha tudo. O carro do ano, a cobertura, o respeito de todos. Ele era a sua carreira. Ele se apresentava como diretor fulano de tal. Essa era a sua identidade. Um dia, a empresa faliu. Do dia para a noite, tudo se foi. O telefone parou de tocar. Os amigos desapareceram. Ele me disse, Bruno, eu senti como se eu tivesse morrido. Tudo o que eu era foi arrancado de mim. Ele passou meses na escuridão, no chão do ateliê do escultor, quebrado em pedaços. Mas então algo aconteceu. No silêncio, no vazio, ele começou a ouvir uma nova voz. Ele começou a se voluntariar em um abrigo local, apenas para passar o tempo. Ele começou a usar sua experiência para ajudar pequenos empresários a não cometerem os mesmos erros. Pela primeira vez, ele não era o diretor. Ele era apenas Carlos, o cara que ouvia, o cara que ajudava. Anos depois, ele me encontrou. Os olhos dele brilhavam de uma forma que nunca brilharam no topo do mundo corporativo. Ele disse, Bruno, eu tive que perder tudo para ganhar a mim mesmo. Deus não estava tirando meu sucesso. Ele estava cinzelando meu ego para que meu propósito pudesse emergir. Ele pensava que era um arranha-céu, mas Deus o estava esculpindo para ser uma ponte. Qual é a consequência de não entender isso? Você luta contra o escultor. Você se agarra aos pedaços que estão sendo removidos. E você permanece um bloco de pedra amargo, ressentido, cheio de arestas pontiagudas que machucam a todos que se aproximam. Você culpa a Deus, culpa o mundo e vive uma vida de potencial não realizado, uma estátua que nunca foi liberta. Então, como você reconhece e age? A solução é uma palavra: rendição. Não é desistência. É confiança ativa. Em vez de gritar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a sussurrar, Deus, o que você está esculpindo em mim? O que você está tentando revelar? Pare de lutar contra a ferramenta e comece a confiar no artesão. Abrace o processo. Diga, ok, Deus, isso dói. Eu não entendo, mas eu confio que você sabe o que está fazendo. Me molde, me forme, me liberte. A dor não vai desaparecer magicamente, mas o seu propósito mudará. A dor se tornará a dor do parto, não a dor da morte. Cada golpe do cinzel não será mais uma agressão, mas um ato de criação. Você começa a se sentir parte de algo maior, uma obra de arte em andamento. Então, você aceitou o cinzel. Você se rendeu ao processo. Mas como você navega na poeira e no barulho? Como você lê o projeto de Deus quando tudo ao seu redor parece um canteiro de obras caótico? Isso nos leva ao próximo passo vital na sua jornada. Você está no meio do oceano. Uma tempestade violenta. Ondas do tamanho de prédios batem contra o seu pequeno barco. A chuva é tão forte que você não enxerga um palmo à sua frente. O vento uiva. Visibilidade zero. O que você faz? Você procura um mapa?
Um mapa do oceano inteiro, com cada corrente, cada recife, cada rota possível? Não. Em uma tempestade assim, um mapa é inútil. Você não consegue nem ver onde você está no mapa. O que você precisa? Você precisa de uma bússola. Apenas uma coisa. Uma bússola que, não importa o quão violentamente o barco seja jogado de um lado para o outro, sempre, sempre aponta para o norte. Presta atenção, família. A segunda verdade é esta. A fé é a sua bússola na tempestade da crise. O projeto de Deus não é um PDF detalhado com instruções passo a passo que ele te envia por e-mail. A vida não funciona assim. O projeto de Deus é uma direção. É um destino final. E a fé é a ferramenta que te mantém apontado para essa direção, especialmente quando você não consegue ver nada. Em uma crise, seus sentidos humanos te traem. Seus olhos veem o desastre, seus ouvidos ouvem as más notícias, sua mente calcula as piores probabilidades. Se você confiar apenas nos seus sentidos, você vai entrar em pânico. Você vai abandonar o navio. É por isso que a Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. Fé não é acreditar que a tempestade não existe. Fé é saber para onde o norte está, mesmo no meio da tempestade. É dar o próximo passo sem ver a escada inteira. É confiar no caráter do capitão do navio, mesmo quando a tripulação está em pânico. Pense em uma mulher que conheci, chamada Lúcia. Ela recebeu um diagnóstico terrível: câncer estágio 4. Os médicos, com as melhores intenções, deram a ela o mapa. As estatísticas, as probabilidades, os efeitos colaterais dos tratamentos. O mapa era assustador. Mostrava recifes, monstros marinhos, zonas de aqui jazem dragões. Era um mapa de medo. Ela poderia ter se concentrado naquele mapa e se afogado em desespero. Mas Lúcia fez algo diferente. Ela pegou sua bússola, sua fé. Ela disse: ok, esse é o mapa dos homens, mas a minha bússola aponta para Deus. O foco dela mudou. Ela parou de se concentrar no resultado final, se ela viveria ou morreria, e começou a se concentrar na fonte de sua força para cada dia. A bússola dela não apontava para a cura, apontava para a confiança. Ela não orava: Deus, me tire desta tempestade. Ela orava: Deus, me dê força para navegar hoje. Cada sessão de quimioterapia era um passo de fé. Cada manhã que ela acordava com dor, ela agradecia por mais um dia. A bússola dela a mantinha focada. E algo incrível aconteceu. A paz dela começou a mudar a atmosfera do quarto do hospital. As enfermeiras vinham conversar com ela para se sentirem melhor. Os médicos ficavam maravilhados com sua resiliência. Sua família, em vez de se desesperar, se uniu em oração e esperança. Ela não sabia se chegaria a outra margem, mas ela sabia navegar. Sua jornada na tempestade se tornou um farol para todos ao seu redor. A fé dela não a impediu de enfrentar as ondas, mas a impediu de ser engolida por elas. Qual a consequência de não ter essa bússola? Você é jogado de um lado para o outro pelas ondas do medo. Sua direção é ditada pelas manchetes das notícias, pelas opiniões dos outros, pelas suas próprias emoções flutuantes. Um dia você está esperançoso, no outro, desesperado. Você se torna uma vítima das suas circunstâncias, em vez de um navegador da sua jornada. Você está à deriva, e um barco à deriva eventualmente bate nas rochas. Como você encontra e usa essa bússola? A solução é foco. Pare de olhar para o tamanho das ondas e comece a olhar para a sua bússola. Na prática, o que isso significa? Significa começar o seu dia não com o celular, lendo más notícias, mas com 5 minutos de silêncio, oração ou leitura de algo que fortaleça seu espírito. Significa, quando o pânico bater, fazer uma pausa e perguntar: onde está o meu norte agora? Qual é a única coisa, a próxima coisa certa que eu posso fazer? Talvez seja ligar para um amigo que te apoia. Talvez seja sair para uma caminhada. Talvez seja simplesmente respirar fundo e dizer: Deus, eu confio em você neste momento. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É uma prática diária de realinhar sua direção.
de olhar para a bússola em vez de para a tempestade. Você não precisa ver a costa. Você só precisa manter o barco apontado para o norte. O capitão cuidará do resto. E quando você aprende a navegar, quando você confia no escultor, você começa a entender o propósito de tudo isso. A razão pela qual você foi colocado nesta jornada em primeiro lugar. Então, você tem o cinzel, você tem a bússola, você está sendo moldado, você está navegando, mas para quê? Qual é o ponto final? Por que passar pela dor da escultura e pela fúria da tempestade? A resposta final, a peça que une tudo, é a mais poderosa de todas. É o porquê por trás da sua jornada. E é isso. Sua crise não é apenas sobre você. Sua crise é a sua atribuição. Seu teste é o seu testemunho. A montanha que você está escalando não é para você plantar sua bandeira no topo e dizer: eu consegui. É para que você possa se virar e mostrar aos outros o caminho. O projeto de Deus é sempre maior do que o nosso conforto individual. É sobre o impacto que teremos no mundo. Deus não te resgata, dá fornalha apenas para você ficar seguro. Ele te guia através da fornalha para que você possa sair do outro lado sem nem mesmo o cheiro de fumaça e mostrar ao mundo aterrorizado pelo fogo que existe um Deus que pode caminhar com eles nas chamas. Pense nisso. Quem pode ajudar melhor um viciado em recuperação? Alguém que leu sobre vício em um livro ou alguém que rastejou para fora do mesmo poço? Quem pode consolar melhor um pai que perdeu um filho? Alguém que diz: eu sinto muito? Ou alguém que conhece o peso excruciante desse silêncio na casa? Quem pode dar esperança a alguém enfrentando a falência? Alguém com uma teoria econômica ou alguém que reconstruiu sua vida a partir do zero? Sua dor está te qualificando. Seu sofrimento está te treinando. Sua crise está se tornando sua credencial para ajudar outras pessoas. Cada lágrima que você chora está regando as sementes da compaixão em seu coração. Cada medo que você enfrenta está construindo a coragem que você um dia emprestará a outra pessoa. Você não está apenas sobrevivendo, você está se tornando um socorrista. Você está se tornando um guia de montanha. Você está se tornando um farol. O que você pensava ser sua prisão particular está, na verdade, sendo transformado em sua plataforma pública. A sua história se tornará o manual de sobrevivência de outra pessoa. O caos que você enfrenta hoje se tornará o mapa que você usará para guiar alguém para fora da escuridão amanhã. Essa é a economia de Deus. Nada é desperdiçado, especialmente a dor. Ele a recicla em propósito, ele a transforma em poder. Ele a usa para conectar corações partidos. O que o inimigo pretendia para o mal, para te isolar, para te destruir, Deus está planejando usar para o bem, para te conectar, para te construir e, através de você, construir outros. Então, o que fazemos com tudo isso? Nós nos reunimos aqui esta noite, não como uma audiência, mas como uma comunidade de construtores, de navegadores, de futuros guias. Nós olhamos para as crises em nossas vidas, não mais com terror, mas com uma nova perspectiva. Vemos o cinzel, sentimos a bússola, e agora entendemos a atribuição. O resumo é simples. A crise não é um castigo, é um processo de cinzelamento divino. A fé não é um sentimento, é a bússola que te mantém na direção certa na tempestade. E sua jornada através da dor não é apenas para você, é sua preparação para ajudar os outros. Agora, o chamado à ação. Palavras são vento se não levarem à ação. Eu não quero que você saia daqui apenas se sentindo bem. Eu quero que você saia daqui pronto para agir. Então, esta noite, ou amanhã de manhã, eu te desafio. Pegue um pedaço de papel, uma caneta. Não um celular. Papel e caneta. Escreva no topo a crise que você está enfrentando. Seja específico. O medo, a dívida, a doença, o relacionamento quebrado. Olhe para ela. E ao lado, eu quero que você escreva uma única pergunta. Não a pergunta: por que eu? Essa pergunta te mantém como vítima. Eu quero que você escreva esta pergunta: Deus, qual é a oportunidade aqui? Oportunidade para quê? Oportunidade para eu crescer. Oportunidade para minha fé se aprofundar. Oportunidade para eu me tornar mais compassivo. Oportunidade para eu, eventualmente, usar essa história para libertar outra pessoa.
Pare de perguntar: por que a mim? E comece a perguntar: para que propósito? Mude a pergunta e você mudará a sua vida. Este é o seu primeiro passo para abraçar o projeto de Deus. Não se engane. A jornada será difícil. Haverá dias em que você vai querer desistir. Haverá dias em que a tempestade parecerá forte demais. Mas agora você tem as ferramentas. Você sabe que a dor do cinzel está revelando uma obra-prima. Você sabe que tem uma bússola que nunca falha, mesmo na escuridão total. E você sabe que sua jornada tem um propósito maior do que o seu próprio conforto. Sua história não acabou. Os capítulos mais importantes ainda não foram escritos. A crise foi apenas o prefácio, a introdução a uma história muito maior de redenção, força e propósito. Você não é uma vítima. Você é um trabalho em andamento. Você é um navegador. Você é um futuro farol. Agora vá para casa. Pegue aquela caneta. Faça a pergunta. Sua jornada corajosa não começa amanhã. Ela não começa na próxima semana. Ela começa agora.